Siddhartha Gautama, conhecido como Gautama Buda, Sakyamuni. O Buda simplesmente era um sábio cujos ensinamentos fundou o budismo. 3 Nasceu na República Sakya extinta no sopé da Himalaia. 4 Ele ensinou principalmente na região noroeste Índia. Devido a alguns equívocos muito comuns que deve ser enfatizado que Gautama Buda não é um deus nem a única nem a primeira Buda, ver Buda, conceito. Isto não só foi assegurada pelo mesmo Siddhartha Gautama, mas também a cosmologia budista faz essa distinção, afirmando que só o humano, mas não se limita a esta humanidade particular pode alcançar o estado de Buda, porque nestes reside o maior potencial para a iluminação. Buda ensinou o caminho do meio entre a indulgência sensual e rigoroso prática do ascetismo em SRAMANA 9 movimento comum a esta região da Índia. Mais tarde, ele ensina ao longo das regiões orientais desta nação, como Magadha e Kosala. 4.10 é a figura central do budismo e suas histórias, discursos e regras monásticas são crenças budistas que, após sua morte, foram resumidos e memorizadas por seus seguidores. Existem várias coleções de estes ensinamentos que foram alocados e transmitidas por tradição oral, a ser escrito cerca de 400 anos após sua morte. Conteúdo: Raid 1 Etimologia 2 Histórica Gautama Buda 3 Biografias tradicionais 3,1 Fontes biográficas 3,2 Natureza das representações tradicionais 4 Biografia 4,1 Concepção e nascimento 4,2 Início da vida e do casamento 4,3 O grande renúncia, os 4 reuniões e vida ascética 4,4 Awakening e Nirvana 4,5 Formação da Sangha 4,6 Viagens e ensinamentos 4,7 para Nirvana 4,8 Após a sua morte 4,9 Helix 5 Ensinamentos 6 Características físicas 7-9 Virtudes 8 Buda em outras religiões 9 Performances nas artes e mídia 9,1 Literatura música 9,2 9,3 Filme 9,4 Televisão 10 Ver também 11 Notas 12 Referências bibliográfica 12,1 Publishing 12,2 Internet 13 Bibliografia 13,1 Livros 13,2 Revistas 14 Leitura adicional 14,1 Livros 14,2 Conferências 15 Ligações externas Etimologia Editar A palavra Buda pode ser traduzindo como despertar ou Iluminados de Buda também é usado como um título que é dado ao primeiro despertar de um yuga, era. Na maioria das tradições budistas, Siddhartha Gautama é considerado como o Buda Supremo. No roteiro de Devanagari, representação of para sânscrito, Samyak Sambodhi e Pali Sama Sambodhi da nossa era, Buda Siddhartha Gautama em escrita Devanagari fonética nos vários sistemas é a seguinte: sânscrito antigo idioma Siddhartha Buddha Gautama, de acordo com o sistema de AITS, Siddhartha Gautama Buda, de acordo com o sistema AF, Siddhartha Gautama Buda, romanizado castelhano. Siddhartha Gautama Buda traduzindo para o espanhol, Buda, inteligente, esclarecido, Siddhartha, o objetivo perfeito, que alcança sua finalidade, descendente de Gautama, o melhor boi.
Histórico Gautama Buda, editar. As datas de seu nascimento e morte são incertas. A maioria dos historiadores do início do século XX, datada de sua existência entre 563 e 483, e mais comentários recentes de sua morte entre 486 e 483 de dados, e outros de acordo com entre 411 e 401, e no entanto, em um simpósio sobre o assunto realizado em 1988,2 a maioria dos que apresentaram os seus pareceres finais dada como datas de época podem ser encontrados em 400 subtraindo ou adicionando 20 anos como a data aproximada da morte do Buda. No entanto, estas cronologias alternativas ainda não foram aceitas por todos os historiadores. 13 A descoberta de uma possível santuário budista Lumbini, o templo Maya Devi, que data de cerca de 550 poderia fazer data de nascimento do Buda de volta fora mesmo mor. 14 Não foram encontrados registros Gautama fez na vida ou escritos feitos alguns séculos mais tarde, após a sua morte. Textos budistas Gandhara são os mais antigos manuscritos budistas que sobreviveram até hoje, escrito entre os séculos e após Cristo. 15 E encontrados Radha perto de Jalalabad, no leste do Afeganistão, perto, agora eles preservado na Biblioteca Britânica. Eles foram escritos em caracteres Kharosthi em linguagem Gandhija e 27 rolos de casca de bétula. Biografias tradicionais, editar. Estátua da Gautama sentado fazendo o relâmpago gesto, mudra, Vajira, originalmente de Gandhijara, séculos e D, detidos pelo Museu Nacional de Tóquio, agora. Fontes biográficas, editar. Há uma variedade de diferentes fontes biográficas tradicionais sobre a vida de Siddhartha Gautama que, por vezes conflito, estes incluem Buddhakarita, o Sutra Lalita Vistara, uma Javasti Histórias Jataka, 16 do exposto. O Buddhakarita 17-18 é a biografia primeiro e mais completo, é um poema épico escrito pelo poeta Asvagosa que pode ser datado do início do século II. 16 A seguinte biografia na antiguidade é o Sutra Lalita Vistara de Tradições e Sarvastivada Mahayana, o datado do século III. 19 Uma Javasudhima Sanjika e Escolas Lokottaravada é outra antiga biografia importante, progressivamente até por volta do século IV. 19 A biografia de Escola Dharmagupitaka é o mais completo. Seu título é o Abhiniskrama Sutra, 20 incluindo várias traduções chinesas entre os séculos E V D C. Finalmente, Nidanakata, ou Jakata, histórias que são da tradição Theravada de Sri Lanka, que foram feitas no século V por Buddhaghosa, 21 Digha Nikaya o Sutra do número DN 14, também chamado Majapadana Sutra, e o Majjhima Nikaya o número Sutra MN 123, Acharya-bhuta Sutra, da fonte canônica Jatakas. Selected incluem narrativas que podem ser velhos, mas não são biografias rigorosos. Os Jatakas listar as vidas anteriores do Buda Gautama como um Bodhisattva. A primeira coleção de estes podem ser datados entre os primeiros textos budistas. 22 Os Sutras Majapadana e Acharya-bhuta recontar os acontecimentos milagrosos que cercam o nascimento de Gautama Buda.
como o declínio Tushita Bodhisattva do sexto mundo Deva ao útero. Natureza das representações tradicionais, editar, Pala Pintura período que descreve o nascimento milagroso de Gautama Buda emergente de um lado da rainha Maya Devi. Ilustração Astasahasrika Prayana Paramita Sutra, manuscrito sânscrito com personagens Ranjana, localizado na cidade de Nalanda, estado de Bihar, na Índia. Biografias tradicionais de Gautama Siddhartha geralmente incluem numerosos milagres, profecias e eventos sobrenaturais. O caráter do Buda nestes biografias tradicionais é muitas vezes totalmente transcendente, locutar em sânscrito e aperfeiçoado, apesar dos obstáculos da vida mundana. Numa Javastu disse que, no decurso de muitas vidas, Gautama foi desenvolvido habilidades sobre-humanas, que incluem um parto sem dor, maternidade virginal, ele também não precisava sono, alimentação, medicamentos, tomar banho. No entanto, o acima se comportou de acordo com esta existência mundana, isto é, tomar banho, conversou na mesa durante a alimentação, etc. Ele também é acreditado onisciência e ter a capacidade de eliminar o karma. 23 Mas é graças a essas fontes tradicionais que alguns detalhes de sua vida diária são conhecidos nos tempos modernos. Tem havido tentativas de criar uma compreensão mais secular da vida de Sakyamuni, omitindo os elementos sobrenaturais encontrados na primeira e tradicionais biografias. Andrew Scutton escreve que, historicamente, o Buda nunca foi considerada pelas tradições budistas como meramente humana. 24 É importante salientar Gautama Buda nunca foi visto como um mero mortal. Apesar dos ensinamentos modernos de tradição Theravada, o oposto é muitas vezes uma concessão feita para os céticos estudantes ocidentais, por exemplo. Ele é repetidamente descrito como tendo os 32 principais e 80 marcas menores ou sinais de uma Mahapurusa, super-homem. Próprio Buda negou ser uma deva e quando perguntou quanto poderia viver, ele disse que poderia viver por um kalpa, eon, como lemos no número Sutra DN 16, Sutra Mahaparinirvana, Diga Nikaya. Andrew Scutton Phil hinduísmo antigo normalmente não muito preocupados com as cronologias como se por filosofia, textos budistas refletir esta tendência. Oferecendo mais clareza sobre os ensinamentos de Gautama Buda que as datas dos acontecimentos de sua vida, estes textos contêm descrições da cultura e da vida cotidiana na Índia antiga. Um exemplo disto pode vê-lo nas escrituras Jain que fazem o tempo de Gautama Buda um dos períodos do início da história da Índia. Com informações adicionais sobre o escritor britânico Cotidianida 26 Karen Armstrong diz que, embora há muito pouco informação que pode ser considerado historicamente consistente, existe uma garantia razoável de que Siddhartha Gautama existia como Michael Carriders histórica. 27 Figura vai um pouco mais longe, afirmando que, pelo menos, do regime geral o nascimento, vinda de idade, renúncia, pesquisa, despertar e libertação, ensino, e da morte deve ser certo. 28 Biografia, editar, concepção e nascimento, editar, berço presumido de Gautama Buda em Lumbini. Rede 1 também é um lugar sagrado para muitos outros. A escultura do Buda nascendo um lado da rainha Maya. O Buda também está de pé com a mão levantada fazendo o gesto de proteção, Abjaya.
Neste escultura é notável a presença de elementos greco-budistas. A maioria dos estudiosos consideram Kapilavastu no Nepal hoje como o local de nascimento de Brahma. 4, 5 e outras possibilidades são Lumbini, no presente Nepal. J também poderia estar em Kapilesvara, Orissa, Piprava, Uttar Pradesh, na Índia actual. Na Índia, acredita-se que Sakyamuni deve ter nascido em um dia de lua cheia no mês de Vaisakha, abril e maio. Como um Kshatriya, 29 metros, foi o filho de Suddhodana, o líder escolhido da nação Sakya 4, cuja capital era Kapilavastu, que, ao longo da vida de Gautama Buda, foi posteriormente anexada a crescente reino de Kosala. Gautama era o nome da linhagem do lendário sábio Gautama Siddhartha. Sua mãe, a rainha Maya Devi Suddhodana, esposa, era uma princesa Koli. Diz a lenda que na noite em que Siddhartha foi concebido, a rainha Maya sonhou que um elefante branco com 6 presas brancas entrou em seu lado direito. De maio, 10 meses lunares depois Siddhartha nasceu. Sakya, acordo com a tradição, a rainha Maya teve de dar à luz no reino de seu pai. Então, quando se aproxima o dia da concepção, deixou Kapilavastu. Mas ele foi dito que seu filho nasceria em um jardim na estrada entre Kapilavastu e Lumbini sob uma sala de árvore. O dia do nascimento do Buda é comemorado extensamente em Theravada países tradição. Esta celebração é conhecida como Vesak. 31 O aniversário de Gautama Buda é chamado de Buda Purnima. Várias fontes afirmam que a mãe de Gautama Buda morreu quando ele nasceu. Outros dizem que foi poucos dias depois e outros dizem que foi depois de 7 dias. A criança recebeu o nome Siddhartha, que significa aquele que alcança o seu propósito. Durante as celebrações do nascimento, o vidente Asita Eremita desceu de sua casa nas montanhas e anunciou que a criança vai se tornar um grande rei Chakravarti, ou um grande monge ascética, Sadhu. 32 De acordo com relatos tradicionais, esta profecia foi proferida após Siddhartha colocou os pés no cabelo de Asita e o último examinou suas marcas de nascença. No 5º dia após o nascimento de Siddhartha, Suddhodana realizou uma imposição cerimônia de nome e convidou 8 estudiosos brahmanes para predizerem o futuro do seu filho. Todos deram uma dupla previsão: ou o bebê se tornaria um grande rei ou se tornaria um grande homem santo. 32 Kaudinya, o Brahmane mais jovem, que mais tarde se tornaria o primeiro Arhati. Siddhartha Gautama diferente. Ele conseguiu a reputação de ser o único que inequivocamente previu que Siddhartha se tornaria um Buda. 33 Enquanto tradição posterior e lenda Suddhodana caracterizar como um monarca herdeiro, desceu do Suryavansha de Ikshvaku. Muitos estudiosos pensam que Suddhodana foi eleito chefe de uma confederação tribal. Textos atrasados sugerem que Gautama não estava familiarizado com os ensinamentos religiosos dominantes de seu tempo até que ele deixou em sua busca religiosa, que, dizem eles, pode ter sido motivado por existencial condição preocupação humana. 34 Existia naquela época na Índia muitas cidades-estado, chamado Mahayanapadas. Eles eram comuns naquela época, não as repúblicas insulares com o poder político difuso e estratificação social limitado.
que são conhecidos como Ganhasangas. 35 Não parece que esta comunidade teve um sistema de castas, não era uma monarquia e parece que foi estruturado quer como uma oligarquia ou um tipo de república. 36 A estrutura de governo Ganhasanga era uma alternativa política mais igualitária que as estruturas altamente hierárquicas de outros reinos. Este último parece ter influenciado o desenvolvimento do tipo hierarquias Isramana ou tipo Gen budista Sangha. Estruturação tendiam a um tipo védica. 37 Monárquico. Início da vida e do casamento. Editar. Príncipe Siddhartha com sua tia materna Rainha Maja Prajapati Gotami. Pintura litografada por Maligawa de Sarlis, Ceilão. O casamento real do príncipe Siddhartha e a princesa Yasodhara, celebrado com grande esplendor no Palácio de Ouro. Entretenimento oferecido por seu pai, o rei Suddhodana. A celebração durou muitos dias. Área Gandhijara, Paquistão, entre os séculos IIVDC, Ardósia, Ritberg Museum, Zurique. Elizabeth. Doação de Boer Foundation, INV, número 27 RVI. Siddhartha foi criado por sua tia materna mais jovem Mahapajapati Gotami. 38 Tradição diz que ele estava destinado desde o nascimento para ser um príncipe e tinha construído 3 palácios para ser ocupado por cisnes. Embora os mais recentes dúvidas opinião acadêmica tal fato, Suddhodana o rei, seu pai queria que seu filho se tornaria um grande rei e o protegia de ensinamentos religiosos. O conhecimento da existência de sofrimento, dukkha, quando chegou à idade de 16 anos, como narra, seu pai arranjou seu casamento com um primo da mesma idade chamado Yasodhara. De acordo com relatos tradicionais, ela deu à luz o único filho de chamada Rajula. Disse que há 29 anos como o príncipe Siddhartha viveu em Kapilavastu até o incidente dos 4 reuniões. Embora o pai de Siddhartha fez questão de fornecer tudo o que poderia precisar ou quiser. Escrituras budistas dizem que o futuro Buda sentiu que a riqueza material não era o objetivo final de vida. 38 Grande renúncia. Os 4 reuniões e vida ascética. Editar. A grande jogo de Siddhartha Gautama, rodeado por um halo, é acompanhado por numerosos guardas pares diamantes, Maituna, e divindades menores, Devata, que tem vindo a prestar-lhe homenagem. Escultura encontrado em Gandhijara, feito em Kusam durante o período. Príncipe Siddhartha raspou o cabelo e torna-se um recluso. Relevo do Stupa budista de Borobudur, datado do século 8 DC, aproximadamente. Biografias continuar narrando que, apesar dos esforços de seu pai para esconder os doentes, os idosos e sofrimento, o Sakyamuni deixou o palácio para atender seus súditos e, enquanto a ele, durante sua turnê ele viu um homem velho. Quando o cocheiro Shana explicou que todas as pessoas envelheciam, o príncipe continuou as seguintes rotas fora do palácio. Enquanto a ele encontrou um homem doente, um cadáver em decomposição e um asceta. Estes 4 reuniões deprimiu a Siddhartha Gautama, para que ele se esforçou para superar o envelhecimento, doença e morte que leva à vida de um asceta. 39 Acompanhado por Shana e montando seu cavalo Kantaka, Gautama deixou o palácio e passou a levar uma vida mendicante. Disse que
O som de cascos de cavalo foi posto para fora pelos deuses. 40 Para evitar os guardas notas em sua partida, inicialmente Gautama foi para Rajagaha Kurenti Rajik, no estado indiano de Bihar, e começou sua vida ascética mendigando nas ruas. Este incidente é conhecido como o Grande Renúncia. Então os homens de Bimbisara, rei do grande reino de Magadha, Siddhartha reconheceram e levá-lo a ele. É assim que ele descobre a sua pesquisa. Bimbisara oferecido o trono para Siddhartha, mas esta rejeita a oferta, mas promete voltar depois de ter atingido a iluminação. Deixar Rajagaha e praticou a meditação da yoga sob a tutela de 2 professores anacoretas. 41 Depois de alcançar mestre as lições ensinadas pelo professor Arada Kalama, o Kalama convida-lo para suceder o professor. No entanto, Gautama se sentir insatisfeito com essa conquista na prática da yoga e viaja para onde o professor é o Dakaramaputra, tornando-se seu aluno. 42 Com ele aprendeu diferentes técnicas de meditação e atingiu estados mais elevados de consciência. Em essência, as diferentes ideias que examinaram Siddhartha tentaram redefinir a união do indivíduo Atman com o absoluto Brahma, em fim de alcançar a liberação. E mais uma vez ele foi perguntado se eu queria tomar o lugar de seu mestre, e novamente sentiu insatisfeito. E parte da Nuevo. 43 Siddhartha e 5 de seus colegas estão se preparando para apertar ainda mais a austeridade praticada. Eles tentaram alcançar a iluminação através da privação de utilização de quaisquer bens materiais, incluindo comida, e a prática de mortificação. Tornou-se do esqueleto devido a não comer quase todos os alimentos, exceto uma folha ou porca por dia. É por isso que as forças faltavam um dia, quando foi tomar banho e se afoga quase. Este incidente leva-o a reconsiderar seu caminho para a iluminação. Com ele, vem uma lembrança de sua infância, onde ele vê seu pai arar o campo e atinge um estado focado e atento que foi feliz e refrescante. A dhyana, ele aprendeu 2 coisas muito importantes. Em primeiro lugar, que o ascetismo extremo não levou à libertação total, mas algo mais era necessário. E segundo, que chegou a um certo ponto, nenhum professor foi capaz de ensinar qualquer outra coisa. Ele saiu decidido a não continuar buscando fontes externas de sabedoria, mas para encontrar dentro de si mesmo. Outra versão mítica desta fase de sua vida diz-nos que Siddhartha, em suas práticas extremas de ascetismo, após alguns dias sem comer ou água e alguns minutos antes de sua morte beber, ouviu um professor que estava ensinando uma menina para jogar a cítara, instrumento musical. Ele disse: mestre, lhe disse que se a corda era muito solto não parecer, mas se a corda era muito tensa seria quebrado. A corda deve estar em sua tensão direita para que ela pudesse dar música e harmonia. É nesse momento que Siddhartha entendeu a meio caminho. Significa tanto um ascetismo extremo como os prazeres da vida do palácio foram 2 extremos. A verdade seria na medida certa entre o prazer e a exacerbada extremo ascetismo, despertar e nirvana, editar, veja também, Bodhi, nirvana, Buda, conceito, e o ei médio. O Buda rodeado por demônios de Mara, manuscritos de palma folha escrita em sânscrito, Nalanda, Bihar, na Índia. Período Pá, a estátua de Buda protegido do Mukalinda, rei da serpente Nagas.
Golden Triangle, Tailândia. De acordo com textos budistas, Head 6, depois de perceber que a abstração de meditação, dhyana, foi o caminho certo para despertar. E uma vez que o ascetismo extremo não funcionou, Gautama descobriu o que no budismo é chamado no meio do caminho. Head 6, um caminho de moderação longe dos extremos do hedonismo e da mortificação. Isso o levou a descobrir o nobre caminho óctuplo. Nomeado e descrito por Gautama Buda em seu primeiro discurso Dhammarakappavatthana Sutra, Head 6, em um famoso incidente sendo quase faminto e enfraquecido. Você aceitou uma tigela de arroz com leite e mel para uma menina aldeia chamada Sujata, ofereceu-lhe porque sua aparência pensamento tão fina que era um espírito que tinha concedido um desejo. Head 7. Contando a história continua em uma noite de lua cheia. Gautama sentou-se sob a famosa figueira sagrada, o mais famoso foi o Bodhi ou Embodhaya. Prometendo apenas para descobrir Berda, 45 Ascensão e Caldinia, os outros 4 companheiros o abandonaram porque acreditavam que havia se tornado indisciplinado e, portanto, abandonou a sua pesquisa. Ele passou várias semanas sob esta árvore, começou como uma tempestade. De suas raízes para baixo Mukalinda King emergiram das nagas serpente. Ele, enrolado em torno Gautama, a cobriu com seu boné. Após 49 dias de meditação contínua e com 35 anos de idade, ele consegue entrar no estado de Bodhi, despertar, pleno discernimento. 45-46 tornou-se ciente disso e tinha finalmente libertado. De acordo com algumas tradições, este incidente ocorreu aproximadamente no 5º mês lunar, enquanto de acordo com outros, foi no 12º mês. Depois disso, Gautama tornou-se conhecido por seus seguidores como Buda ou Awakened One. Buda é às vezes traduzindo como o iluminado, segundo o budismo. No momento de seu despertar, Siddhartha empreendeu uma profunda compreensão da causa do sofrimento e como eliminá-lo. Neste entendimento é conhecido como as 4 nobres verdades, 46. Que são os pilares sobre os quais repousam os ensinamentos budistas. Ele percebeu que já não pesava-lhe a ilusão de falso self, a Anatman. O seu verdadeiro eu estava além das dualidades de agarrar e repulsão. Ele tinha transcendido espaço e no tempo, vida e morte, que tinha parado o giro eterno da roda do Sansara. É através do total domínio dessas verdades para atingir o estado supremo da libertação ou nirvana é inteiramente possível para qualquer ser humano. O Buda descreveu o nirvana como a paz perfeita de uma psique que está livre de todos os tipos de ignorância, ganância, ódio e outros estados doloros. 46 ou saudável para a psique. Klesa. Nirvana é também considerada como o desaparecimento do mundo, em que todos os traços de personalidade ou evaporar julgamento, em tal estado que adquiriram as 10 características que cada Buda. De acordo com um relato de Ayakana Sutra, Samyutta-Nikaya V, a escritura sagrada do Pali e outras taxas, imediatamente após seu despertar, o Buda ponderou-se ou não para ensinar o Dharma aos outros. Ele temia que os seres humanos, sendo tão dominados pela ignorância, ganância e do ódio,
nunca poderia reconhecer um caminho que é tão sutil e profunda quanto difícil de entender. No entanto, de acordo com a história Brahma Sahampati, convencido de que pelo menos um entenderia, o Buda cedeu e concordou em ensinar formação do Sangha, editar Dhammakistupa em Sarnath, Índia, sede do primeiro ensinamento do Buda, em que ele ensinou as 4 nobres verdades aos seus primeiros 5 discípulos. De acordo com os Vinaya Pitaka, 8 semanas após seu despertar, o Buda conheceu 2 comerciantes chamados Tapussa e Balika, 47, que se tornaram seus primeiros discípulos. Aparentemente, cada um deu cabelos de sua cabeça para o estupa de Showa da Pagoda em Rangoon, na Birmânia. Pediu para ser elevado ao Relíquias Sarira. O Buda pretendia visitar Asita e seus ex-professores Aradhakalama e Udaka para falar e explicar suas descobertas, mas eles estavam mortos. Em seguida, ele viajou para a Sarnath, cidade perto de Benares, no norte da Índia. No dia Parque oferece seu primeiro discurso aos 5 companheiros com quem ele tinha procurado a iluminação. Foi então colocar em movimento o que no budismo é conhecido como a roda do Dharma ou roda da lei. Juntos, eles formam o primeiro Sangha, comunidade budista. Seus 5 companheiros de equipe se tornaram Arhati e 5 meses após a conversão de Iasa e 50 de seus amigos e outros, o número de alcances Arhati 60. Então veio a conversão de 3 irmãos chamado Kassapa. Junto com a reputação do número de discípulos também foi aumentada para 200, 300 e 500. Por isso a Sangha atingiram mais de 1000 discípulos. Viagens e ensinamentos. Editar Buda com seu protetor Vajrapani, período Gandhijara, segundo século. Museu de Arte Asiática C. Pegada de Buda, século AD C. Período Gandhijara, Zenio Mitsuji, Tóquio. Ao longo dos próximos 45 anos, o Buda viajou para a planície do Ganges, que é agora Uttar Pradesh, Bihar e sul do Nepal, e ensinou uma grande variedade de pessoas, desde nobres para varredores de rua, de assassinos como Angulimala e canibais como Alavaka. Embora a língua nativa do Buda permanece um mistério, as chances são que você ensinou em uma ou mais variedades de dialetos das línguas indo-arianas. Pali pode ser uma normalização destes. O Sangha viajou através do subcontinente expondo o Dharma, exceto durante os 3 meses de retiro Vasana, que ocorre durante as chuvas que tornam a viagem difícil e até mesmo peligroso. 48 Outra razão é que era muito difícil de viajar sem causar danos a qualquer animal. Nesta época do ano, a Sangha iria retirar-se para mosteiros, parques ou florestas e as pessoas podiam encontrá-los lá, evitando assim os monges acidentalmente matar um animal. O primeiro Vasana ocorreu em Benares. Depois disso, o Buda manteve sua promessa de voltar a Rajagaha, a capital de Magadha, o rei Bimbisara, e visitar. Durante esta visita, Shariputra e Maudgalyayana foram convertidos por Asaji, um dos primeiros discípulos, tornando-se os seguidores mais proeminentes do Buda. Buda passou os próximos 3 temporadas em Veluvana, mosteiro em Rajagaha, rei Suddhodana, ao tomar conhecimento do despertar de seu filho.
enviou um total de 10 delegações para pedir-lhe para voltar a Kapilavastu. Os delegados dos primeiros 9, em vez de entregar a mensagem, entrou para a Sangha e tornou-se Arhat, a 10ª delegação. Liderada pelo Kaladevi, amigo de infância de 49, Gautama entregou a mensagem e se tornou um Arhat 2 anos depois de seu despertar. Buda, de volta para o acesso Kapilavastu, embarca em uma viagem de 2 meses a pé, a ensinar o Dharma em seu caminho. À chegada ao Palácio Real, estavam se preparando para servir o almoço. Enquanto isso, Sangha feita uma rodada de pedido de esmolas. Ao ouvir isso, o rei Suddhodana disse: "O nosso é o guerreiro linhagem Mahamasata." Não um de seus guerreiros pediu esmolas. Ao que o Buda respondeu: "Isso não é o costume de sua linhagem real, mas é o costume de minha linhagem de Buda." Vários milhares de Budas passaram suas vidas implorando. Textos budistas narram que Suddhodana Sangha, convidado ao palácio para comer, tratar que foi seguido por uma palestra sobre o Dharma, disse que depois desta Suddhodana tornou-se um Sotapanna. Durante a visita do Sangha, muitos membros da família real se juntou a ela. Ananda e Anuruddha, primos de Buda, se tornaram 2 dos seus principais discípulos. Seu filho Rajula, que na época tinha 7 anos, também se juntou e se tornou um dos 10 melhores discípulos. Seu meio-irmão Nanda também se juntou e se tornou um Arhat. Acredita-se que entre os discípulos de Buda, Shariputra, Maudgalyayana, Mahakashyapa, Ananda e Anuruddha eram os mais próximos. Os outros 5 notáveis que completam os 10 discípulos estavam Upali, Subhroti, Rajula, Mahakakana e Puna. Durante o 5º Vazana, o Buda estava hospedado no Ravana, perto Vesali, quando recebeu a notícia da morte iminente de seu pai. Ele foi visitá-lo e lhe ensinou o Dharma. Depois deste, seu pai tornou-se um Arhat. Morte e cremação do rei serviu de inspiração para a criação de uma ordem de freiras. Textos budistas registrar que o Buda estava relutante em ordenar mulheres. Sua mãe putativo Mahapajapati Gotami, por exemplo, se aproximou dele e pediu-lhe para deixá-la participar da Sangha, mas o Buda se recusou a deixá-lo. No entanto, Mahapajapati era tão dedicado ao caminho do despertar que reuniu um grupo de senhoras reais de Sakya e Koli clãs que se seguiram a Sangha em uma longa viagem para Rajagaha. Com o passar do tempo, Ananda defendera sua causa e solicita ao Buda para reconsiderar a sua decisão. 5 anos depois da formação da Sangha, esta ordenação acesso de freiras. Ele argumentou que as mulheres e os homens têm a mesma capacidade de despertar. No entanto, ele é dado estes poucos extra para seguir os padrões Vinaya. Para Nirvana, editar, veja também. Paranirvana, entrada Gautama Buda para o estado de Paranirvana, manuscrito em folha de palmeira em sânscrito, Nalanda, Bihar, na Índia. Período PA, a distribuição das relíquias, Sarira, do Buda. Zenyo Mitsuji Museum, Tóquio, de acordo com o cânone Pali Mahaparinibbana Sutra, dizendo a Gautama Buda, com 80 anos de idade, anunciou que em breve vira para Nirvana ou o fim da mortalidade nula e abandonar seu corpo terreno. Depois disso, ele comeu a sua última comida que ele tinha recebido como uma oferta de um ferreiro chamado Kunga.